Então agora vamos até o Hospital de Cirurgia, porque o Dr. Hilton Moraes está preocupado com a possibilidade de faltar aparelhos respiratórios quando essa epidemia realmente chegar para valer aqui em nosso estado de Sergipe. Muita atenção nesta informação. Atenção, ao vivo, vamos com ela agora. Repórter Jéssica Cruz já está aqui comigo. Hospital da Cirurgia. Jéssica, por gentileza, querida. Pois é, Sérgio, a gente fala desse equipamento que, na verdade, é o ventilador pulmonar. E nós estamos justamente aqui na ampliação da UTI do Hospital de Cirurgia. Esse espaço ele vai ser inaugurado amanhã, mas passa a funcionar a partir de abril, já na primeira semana de abril. E esse equipamento ele é fundamental, principalmente para pacientes com o coronavírus que podem vir para cá com complicações e precisam ficar justamente nesse espaço. A gente vai conversar com o Dr. Hilton Moraes, que está aqui bem próximo a mim, ele que é diretor técnico aqui do hospital, e vai falar sobre esses equipamentos que na semana passada chegou a preocupar a possibilidade de não chegarem aqui esses equipamentos a tempo da inauguração. Doutor, bom dia. Bom dia. Na verdade, essa é a nossa preocupação, porque nós estamos nos preparando, né, para essa epidemia já há algum tempo. E a gente já vem não somente acelerando essa UTI, que na verdade a gente conseguiu acelerar, a previsão era para estar pronta em maio, e a gente, com a participação e colaboração de todos, conseguiu acelerar para deixar pronta a estrutura agora. E os equipamentos nós vínhamos, né, solicitando, mas tivemos um problema com o fornecedor, mas já estamos resolvendo, né? Nós tivemos a ajuda do Governo do Estado, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, e a gente já está conseguindo resolver, e a gente acredita que vai ter os aparelhos sim aqui para a primeira semana de abril. O que era que a empresa ela tinha informado? Que outros estados teriam pedido primeiro, teriam retido esses equipamentos, é isso? Inicialmente a distribuidora alegou que os equipamentos foram confiscados. E aí, quando houve a intervenção do governador, perguntando ao governador da Bahia se realmente confiscou algum equipamento, ele negou, e aí a gente confrontou, né, a empresa e para saber, né, afinal, foram confiscados, eu quero a comprovação desse confisco, e aí a empresa ficou titubeando, e aí a gente acredita que deve ter tido outro caminho esses equipamentos, mas já estamos resolvendo de outras formas. Eu queria que o senhor explicasse a necessidade, como é que esse equipamento ele funciona, principalmente com esses pacientes que podem chegar aqui com problemas respiratórios. É importante que a população saiba que o coronavírus, na imensa maioria das pessoas, em 80% das pessoas, ele não causa muita coisa, ele causa uma gripe comum. Um resfriado, tosse, febre, e que as pessoas evoluem muito bem, 14 dias depois elas estão bem. Mas em 20% das pessoas, eles causam uma pneumonia. Na maioria dessas pessoas, é uma pneumonia leve, felizmente, né? E essas pessoas precisam só da internação para cuidados. Só que em 5% das pessoas causam pneumonia grave. E essa pneumonia grave, principalmente nos idosos, nas pessoas com problemas pulmonares, os enfisematosos, os fumantes. Tivemos aqui uma pequena falha técnica, né? Uma questão de ordem técnica, mas o interessante, nós até mantivemos por algum tempo, até pela importância do áudio, né? Da fala do nosso Dr. Hilton. Isso é muito importante, nós vamos retomar ainda esta questão. Olha só, atenção, vamos retornar ao Hospital de Cirurgia, Dr. Hilton Moraes, aqui conosco. A falta de aparelhos respiratórios com essa epidemia, Dr. Hilton, e a Jéssica retornando, por gentileza. Jéssica, querida. Pois é, a gente estava falando justamente sobre a necessidade desse equipamento, o ventilador pulmonar. Então a gente vai retomar aqui para o Dr. Hilton Moraes, ele explicar para a gente de novo, doutor, a necessidade desse aparelho. Esse aparelho ele funciona principalmente nesses casos que eu estava falando, de pacientes mais graves que fazem uma pneumonia grave e eles têm dificuldade para respirar. Então esse aparelho vai ajudar nessa respiração, ele vai empurrar o ar, né, com a pressão adequada e com oxigênio para que a pessoa consiga, né, nesse período que está durante a pneumonia causada pelo vírus, ele consiga sobreviver e aí consiga evoluir e consiga sair desse quadro grave. Esse aparelho ele só é utilizado nos casos mais graves? Sim, ele só é utilizado nos casos mais graves. A estimativa é que cerca de 5% das pessoas
com a infecção vão precisar de um cuidado mais intensivo. A imensa maioria não. Vamos explicar então aqui o papel do hospital de cirurgia, porque até o momento nós não temos aqui nenhum paciente com esse quadro clínico, né? Vai ser um hospital que vai dar suporte ao governo do estado nesses casos mais complicados, justamente pessoas que precisam ficar na UTI? Exatamente. O Hospital de Cirurgia é um hospital filantrópico e ele atende os pacientes tanto do Sistema Único de Saúde como os pacientes do IPS Saúde, e a gente está contribuindo nesse processo, né, ofertando vagas, preparando a instituição, preparando unidades isoladas para receber esses pacientes. A gente tem que se preparar para o momento de epidemia, que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer a gente vai estar preparado. Então a gente vai receber os pacientes graves, que venham, né, tanto dos hospitais regionais ou do Hospital de Urgência de Sergipe, e também os pacientes do IPS Saúde, que o sistema de pronto atendimento do IPS Saúde é aqui no Hospital de Cirurgia. Esses pacientes também que precisem de vagas tanto de internação em UTI como internação em enfermaria, a gente vai estar preparado para recebê-los. A gente estava falando justamente sobre a inauguração, na verdade, quando esse espaço ele vai passar a funcionar, que é justamente numa semana muito crítica, né, que os especialistas estimam que vai chegar no pico da doença e da contaminação, justamente nesse período que esses aparelhos são fundamentais. Exatamente. Na verdade, essa unidade ela só estaria pronta, a estrutura, em maio. E nós, nos antecedendo, nós aceleramos o processo para que ficasse pronta, como já está pronta hoje. A gente vai inaugurar a estrutura amanhã, e para equipar toda ela, né, com a parte de leitos e equipamentos, para que comecemos a funcionar em 1º de abril. É essa a nossa intenção. Dr. Hilton Moraes, muito obrigada pela participação. Sérgio. Obrigado, Hilton. Muito obrigado, doutor Hilton. Muito obrigado, Jéssica. Os esclarecimentos necessários, por isso nós retornamos e por isso nós recuperamos essa informação.